Não sei. César, você vai lá, o Santana Neves lá? Mas de na sábado tem sopa. Tem corrida, sábado tem sopa. Porque hoje eu tomei a foto. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa da gente estar aqui, né? Uma noite fria e daqui a pouquinho o Júnior vai estar trazendo uma mensagem, né, Júnior? A gente quer agradecer que você aceitou o convite de estar com a gente essa noite, tá? Seja bem-vindo, muito obrigada, tá? E aí a gente vai aprender um pouquinho mais, né? Porque toda quinta-feira eu falo que é uma lição nova, é um aprendizado, é uma reflexão que é muito importante para a nossa vida. Então, que a gente possa estar com o nosso coração bem aberto, a nossa mente bem vazia, para poder aproveitar bem a noite e a mensagem, que é muito importante. Bom, sábado nós temos sopa, a sopa fraterna, e precisamos de ajuda. Então, quem tiver disponibilidade, a partir das 10h30, para começar a picar os legumes, tá? Daí o convite aberto para vocês virem. E a Dani tá, que ela sempre pede, eu esqueço de falar. Tem pastel hoje, gente. Quem quiser pode encomendar, tá? Pode ir lá no fundo, que acho que já pegou a relação aí, tá bom? Que tem pastel, um pastel delicioso, né? Numa noite friazinha dessa vai bem, né? Então, gente, ó, voltando à sopa, nós precisamos de ajuda às 10h30 para picar legumes. Quem não puder vir às 10h30 pode vir mais tarde um pouco, não tem problema. E depois tem o horário que a gente emprata a sopa, que a gente também precisa de ajuda, né? A 1h da tarde a gente começa a colocar a sopa nas marmitex, que a gente entrega na marmitex. E as famílias vêm buscar aqui, tá bom? E nesse horário a gente precisa, porque é bastante famílias, a gente entrega numa média de 60 marmitex aqui e depois vai mais uma parte para Rio Preto. É de 60, 70, depende do sábado. Às vezes já entregamos até de 80, agora que né, mesmo calor, tá um calor. Sim, faz 120, 130, porque uma parte, o que sobra a gente entrega aqui e o que sobra a gente manda para os moradores de rua de Rio Preto. Vem um amigo nosso aqui e pega e leva para lá. Então, são nessa média de 120 a 130 marmitex. Então, é 2 caldeirões enormes de sopa. E pica bastante legumes, né, Fernando? Fernando que fica lá na máquina lá de picar. Bom, gente, ó, e nós iniciamos ontem a Oficina dos Sentimentos, que é um curso de autoconhecimento gratuito aqui na casa, onde foi a apresentação do curso, a gente explanou um pouquinho sobre os temas que vão ser desenvolvidos aí durante 14 semanas, tá? E ainda pode começar na próxima quarta, que a gente vai estar entrando mais, né, assim, em detalhes sobre o primeiro tema, que é a indiferença e o afeto proclamado, que eu penso que se a gente observar hoje, né, a indiferença é um dos problemas maiores que a humanidade vive, porque às vezes a gente fica tão focado nas nossas necessidades que a gente acaba se tornando diferente dentro da nossa casa mesmo, né, sem perceber a necessidade daquele que está do nosso lado. E a gente tem, e trabalhar esse nosso mundo íntimo é muito importante. É um curso de auto-amor, tá? Aberto a todos, é gratuito e são 14 semanas que a gente vai focar no nosso mundo íntimo. É muito bom. Então tá aberto o convite. Quem ainda tiver interesse, disponibilidade, pode estar vindo na próxima quarta-feira. É às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, tá? Uma vez na semana, durante 14 semanas. E tem 2 procedimentos, então são 16 semanas. Mas no procedimento a gente só conta mais lá para 7ª, 8ª aula, tá bom? E também é muito bom, ajuda muito aí no nosso equilíbrio físico e emocional. Tá? Fica aberto então o convite. E dia 15 agora de junho,
o André Gandolfo vem, tá? E vai estar trazendo aquela mensagem musical maravilhosa que ele sempre faz. E nós vamos aproveitar para fazer a nossa festa junina, tá? Que aí cada um traz um prato, né? E a gente faz aí um chá de gengibre, porque não pode fazer o quentão, é o quentão, né? Mas sem o álcool, chocolate. Vai ser uma noite assim pra gente compartilhar, né? Aí na quinta-feira que vem a gente vai estar lembrando, mas eu já tô avisando para vocês se organizando aí para estar com a gente, né? É uma confraternização que a gente faz aqui na casa, tá bom? E aí eu vou pedir para a Cecília vir fazer a prece, por favor. Então vamos nesse momento, serenando os nossos corações, esquecendo tudo que vai lá fora, nos conectando com a espiritualidade da casa, que prepara o ambiente à nossa espera, juntamente com os desencarnados que vêm aqui conosco aprender, que possamos, Senhor Jesus, sermos merecedores de mais uma oportunidade. Que essas palavras, Senhor Jesus, do Teu Evangelho possam calar fundo nos nossos corações, nos fortalecendo, nos encorajando para buscarmos o Teu exemplo, o Teu caminho, através do Teu Evangelho. Permita, Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso palestrante, dando clareza de raciocínio, intuição, Senhor Jesus, para a mensagem que Ele vem nos trazer. E com a prece do Pai Nosso, vamos iniciar então os nossos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos, que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que deixe depositar sua semente de paz. Na história da humanidade, nós vamos encontrar as mais variadas formas de buscar Deus. Nós já fizemos muitos esforços em buscá-lo nos lugares mais exuberantes, nas coisas mais impensáveis. E nós nos esquecemos que esse movimento deveria ser exatamente o inverso. Nós precisamos deixar de buscar Deus nas coisas ou nos lugares para fazer um movimento muito simples, que é o de buscá-lo em nós mesmos. Porque nós esquecemos que dentre os atributos divinos, um deles é a onipresença. Ou seja, Deus está dentro de cada um de nós. E como eu tenho tratado Deus dentro de mim? Nós precisamos fazer essa pergunta porque muito provavelmente, da maneira que nós tratamos Deus dentro da gente, nós temos espelhado esse tratamento no Deus que está dentro das outras pessoas. Então, qual é o papel que o Espiritismo tem feito em nossas vidas? Será que eu venho ao centro apenas para tomar passe? Beber água fluidificada? Para que a espiritualidade resolva os meus problemas? E me ajude
a lidar de uma maneira mais equilibrada com Deus dentro de mim? Ou eu tenho aproveitado todas as lições que são compartilhadas nesta casa comigo para, no esforço, claro, constante, colocá-las em prática? Porque vocês podem não acreditar, mas existem muitos espíritas que imaginam que estão espíritas para transformarem as outras pessoas. Enquanto vão descobrindo uma série de informações que tem por objetivo a transformação moral, a mudança de hábitos, vai identificando quais são as pessoas do seu convívio que precisariam saber daquilo. Mas se nós aqui estamos, é porque nós precisamos dessa mudança. E para que isso ocorra, nós precisamos começar a fazer o esforço de olharmos para dentro de nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Até para que a gente possa, numa análise íntima, num olhar próprio, poder perceber aquilo que nós precisamos mudar. Porque às vezes nós ficamos reféns das opiniões alheias. Se alguém nos critica, a gente fica pensando depois, será que eu realmente estou agindo como a pessoa tem dito? Mas e se ela estiver equivocada? Então, o olhar para dentro de nós mesmos nos convida a enxergarmos as nossas virtudes, porque nós sim temos muitas virtudes, e também a identificarmos os nossos defeitos, que são naturais, visto que nós estamos em processo de evolução espiritual. Não somos criaturas perfeitas, estamos caminhando para isso. E nesse processo todo, os erros fazem parte. E para nos ajudar a fazer essa introspecção, a olhar para dentro de nós mesmos, começarmos a perceber quem nós estamos de verdade, por que estamos e não somos. Porque se nós somos espíritos imortais, fadados ao desenvolvimento espiritual, ou seja, chegaremos à condição de espíritos puros, nós estamos hoje num certo grau evolutivo. E com o passar dos dias, dos nossos esforços, nós vamos avançando nesse processo. Então ninguém é como é, mas está como está. Isso vale para todos. Por isso a necessidade da indulgência com os nossos semelhantes, que nada mais é do que você compreender como aquela pessoa pensa nesse momento, porque amanhã ela pode pensar diferente. Por isso a necessidade de respeitar o outro como ele está. E para nós conseguirmos esse mergulho dentro de nós mesmos, nós precisaríamos então de um mapa, de um roteiro, de algumas orientações para aprendermos a nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, podermos fazer aquilo que nós vamos descobrir que é necessário para o nosso aprimoramento, aprendendo a lidar melhor com Deus que está dentro de nós. É como aquela criatura que de repente resolve fazer uma viagem, vai sair de férias. E ela então escolhe um local, um destino. E aí, o que a pessoa faz? Ela faz um roteiro de quais os pontos turísticos daquele local para onde ela vai, para que ela possa então visitá-los. Então imaginemos, eu resolvo ir para o Rio de Janeiro, a capital carioca. Não dá para eu chegar na cidade e querer conhecê-la sem saber onde estão esses pontos mais visitados. Eu ficaria perdendo muito tempo. Talvez até alcançaria o meu objetivo, mas a dificuldade seria muito grande. Então, o que eu faço? Eu pesquiso, me informo com pessoas que já foram para esse local. Hoje, claro,
uma maneira muito simples, eu vou na internet, coloco Rio de Janeiro e vejo os pontos turísticos e faço um roteiro. Então eu percebo, identifico que lá existe o Corcovado, o Cristo Redentor, as praias, existe o Pão de Açúcar, listo tudo isso e me programo para que, estando lá, eu possa aproveitar o tempo da melhor forma possível e que eu possa conhecer esses locais. Normalmente, uma viagem de férias, a gente faz mais ou menos isso. E como então fazer essa viagem para dentro de nós mesmos? Para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível esse mergulho íntimo. Tem algum roteiro? Tem. A misericórdia divina tem feito muitos esforços na nossa história evolutiva no sentido de nos ajudar a avançar em nosso progresso. O maior desses esforços foi a encarnação do Cristo aqui na Terra para exemplificar como nós deveríamos agir ou como nós devemos agir. Mas além desse, que é sem dúvida alguma o maior dos presentes divinos, nós estamos tendo a oportunidade de aprender com a doutrina espírita. Doutrina dos Espíritos, ou o Consolador prometido por Jesus. E Kardec, sabendo dessa necessidade que nós temos de nos conhecer melhor, ele então buscou nos ajudar enquanto trabalhava a codificação do Espiritismo. E lá no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta que nos dá o caminho, nos mostra como fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Essa questão é a questão 919. Nós vamos relembrar que, claro, vocês já ouviram muitas vezes, eu imagino que já estudaram. E nessa questão, qual é a pergunta que Kardec faz à Pleiade de verdade? Ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A gente tem que ter um cuidado muito delicado quando nós vamos ler uma questão de O Livro dos Espíritos, porque as questões foram muito bem trabalhadas por Kardec e às vezes, no olhar mais grosseiro, passa desapercebido alguns detalhes que são importantes. Vejam só, Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz, ou seja, algo que funcione e que não seja difícil, para se melhorar nessa vida. Vejam só, nós não vamos atingir a perfeição nessa encarnação, mas temos a obrigação de fazer dela a melhor de todas, fato. Então, o que poderia ser feito que funcione e que não seja complicado ou muito complicado para nos melhorar nesta encarnação? E ele ainda complementa: e nos ajudar a resistir à atração do mal. Por quê? Nós ainda, por conta dos nossos vícios esses são os nossos defeitos, nós ainda temos uma certa propensão a agir no mal. Não é que nós somos maus, mas aquelas coisas que nós já sabemos que não devem ser feitas, quando nós menos esperamos, nós estamos fazendo. Tá? Isso ainda faz parte do nosso estágio. Então, como dominar isso? Até porque, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Allan Kardec diz assim: se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Não se reconhece o espírita pela sua perfeição. Se vocês conhecerem algum, por favor, me indiquem. Não há criatura perfeita. E há aquele que muitas vezes tem o péssimo hábito de endeusar muitos companheiros espíritas, endeusar no sentido de achar aquela criatura perfeita, se decepciona. Porque todos nós ainda temos falhas. E as criaturas falham, muitas vezes sem perceber.
E aí vem aquela decepção. Mas como essa pessoa fez isso? Poxa, ele não percebeu? É o estágio que ele está pensando daquela forma? Então nós somos reconhecidos como espíritas pelo esforço contínuo de tentar domar essas tentações, essas inclinações que ainda nos convidam a praticar o mal. Então foi isso que Kardec quis saber. O que fazer para conseguir isso? Alcançar esse objetivo? Só que a resposta, embora muito bonita, era filosófica. Responderam os benfeitores da plena de verdade. Um sábio da antiguidade vos disse: conheçam-te a ti mesmo. Tá. Como conhecer a nós mesmos? Que história que é essa? E aí o Kardec não ficou quieto. E ele então lança outra pergunta em cima dessa primeira. Tanto que ela não ganhou um outro número. Não foi a 920. Ele colocou 919A. Por quê? Opa, não, peraí, não estou satisfeito. Eu quero uma informação um pouco mais esclarecedora. E aí ele colocou: nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Ok, conheça-te a ti mesmo. Frase que estava lá, que foi conhecida por Sócrates e Platão registrou. Ok, mas como conhecer a si mesmo? Ele então pergunta: mas o que fazer para chegar nesse fim? Ou seja, para se conhecer? E aí a resposta, que eu não vou ler, é claro, porque ficaria muito chato, muito monótono, mas que quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, dê uma olhada novamente. É uma resposta ditada por Santo Agostinho. Nós temos algumas respostas em O Livro dos Espíritos que alguns espíritos assinam. Por quê? É o que eles entendem, o que eles pensam. E aí Santo Agostinho deu uma resposta fantástica. Por quê? Porque lembra que Kardec perguntou na questão anterior qual o meio prático mais eficaz, ou seja, aquilo que funcione? E Santo Agostinho já dá a resposta assim: faz como eu fiz. Ou seja, eu testei. Acredito que deu certo, né? Então já começa assim. Opa, que legal. Não é uma frase teórica onde os espíritos se reuniram ali e falaram: vamos pensar um jeito das criaturas que estão encarnadas se aperfeiçoarem. Não. Ele falou: peraí, deixa que eu dou um toque para eles que eu já sei como é que faz isso. Então ele vem dar um exemplo, que aí fica mais fácil da gente. Exemplo esse experimentado enquanto ele estava encarnado, como ser humano aqui, homem na Terra. E qual é o convite que ele nos faz na resposta que aí se segue? Muito simples. É um convite para olharmos para dentro de nós mesmos. Mas como? Ele nos convida a examinarmos todos os dias as nossas atitudes. E ali identificar as coisas boas e as coisas ruins que nós fazemos. Mas vejam só, não é para nós identificarmos as coisas ruins e ficarmos achando que somos as piores das criaturas. Porque isso nos levaria a um processo depressivo, se bobear até numa ideia suicida. E não é esse o caminho. A ideia é identificar as falhas, os pontos equivocados, para que nós façamos um esforço para então começar a corrigir essas atitudes. E é para identificar os pontos positivos, os acertos. Para quê? Para trabalhar a vaidade, o orgulho? Não. É para tentar fazer com que essas identificações positivas sejam mais recorrentes, aconteçam com mais intensidade na nossa vida. E aí, então, ele vai nos dando a fórmula. E a sugestão que nós podemos compartilhar é que, no momento em que nós vamos nos recolher para o sono, a gente faça ali uma prece
Mas não vale aquela pressa que a gente começa e termina no outro dia de manhã quando acorda. Tem muita gente que faz isso. A gente ouve relatos assim constantes. Começa, eu não consigo, eu durmo. Não. É uma conversa com Deus. A prece nada mais é do que uma conversa com a espiritualidade. Então trave uma conversa com Deus. Abre o coração para Ele. E comece a refletir desde a hora que você se levantou pela manhã até na hora que você está ali se preparando para deitar. Como foi o seu dia? Comece a passar em revista as suas atitudes principais. Não dá para lembrar tudo, mas nós podemos começar a lembrar algumas. E aí começamos a pensar lá, poxa vida, hoje de manhã, quando eu me levantei, eu não falei bom dia para minha esposa. Puxa vida, né? Não foi uma atitude legal. Vou me amargurar por conta disso? Vou ficar depressivo, chateado comigo? Não, tudo bem, foi um erro. Eu posso fazer melhor amanhã. Então amanhã, quando eu acordar, eu vou assumir o compromisso comigo mesmo. De logo que eu vê-la pela manhã dizer bom dia. Se for possível, bom dia, meu amor. Por que não? É um compromisso que eu assumo comigo. Mas eu continuo ali fazendo a minha revisão das atitudes. Poxa, a hora que eu fui trabalhar, eu me lembro que eu estava no caminho e eu estava ali no trânsito, de repente alguém começou a dar sinal de luz atrás de mim que queria passar. E o que eu fiz? Você pode esperar aí, atrasado. Saísse mais cedo. E segurei o cidadão. Poxa vida. E se ele tivesse com um problema intestinal e precisasse de um banheiro urgente? Talvez ele não tenha chegado no destino. Amanhã pode ser eu, né? Então por que não fazer um compromisso de quando alguém pedir passagem no trânsito, eu conceder? É um compromisso que eu estou assumindo comigo. Mas aí eu percebo dessa revisão que lá no trabalho, de repente uma rodinha, e alguns amigos estavam falando mal de um colega. E a hora que eu percebi, eu fui me disfarçando e saí fora daquela rodinha. Não quis participar daquilo. Opa, então foi um ponto positivo. Porque eu não trabalhei a maledicência ali. E aí eu tenho que pensar, o que será que me levou a isso? Por que eu tenho que pensar o que me levou a isso? Para que eu tente alimentar atitudes como essa. E aí eu me lembro que na quinta-feira anterior eu estava lá no centro. E aí eu peguei uma mensagenzinha, e nessa mensagenzinha falava sobre a necessidade de nós termos um cuidado com a maledicência. E aí naquele momento eu me lembrei, poxa, se foi uma leitura simples como uma mensagem que me ajudou a ter uma atitude melhor, ótimo, eu vou procurar ler mais. Talvez pegar um livro. Se uma mensagem me ajudou numa mudança de hábito, por que não um livro? O que não pode me transformar? E aí eu vou fazendo essa análise e me comprometo a fazer os ajustes que eu preciso no dia seguinte. Eu durmo. No outro dia, quando amanhece, eu vejo a minha esposa e digo para ela, bom dia, meu amor? Não. Por quê? Porque o hábito me impede de fazer isso. E aí, ao que eu saio de casa, eu lembro, puxa vida, eu não falei um bom dia. Hoje vai estar na lista de novo à noite. Mas tudo bem. Mas já que eu estou no trânsito, depois de lembrar que eu não falei um bom dia, eu já penso, eu tenho que tomar cuidado para não fazer besteira no trânsito. Porque eu me comprometi a ser diferente, a agir de maneira diferente. Opa, alguém está com pressa, joga para a direita, deixa eu ir abençoar, vai com Deus. Isso pode parecer coisas muito simples, mas nós começamos as mudanças por elas, pelas coisas mais singelas das nossas atitudes. E aí à noite eu faço a mesma revisão das minhas atitudes. Até que no dia terceiro, no quarto, no 20º, eu vou acordar e falar, bom dia, meu amor. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente eu vou tomar uma patada, porque ela fala, quer alguma coisa?
Não é? Fez, né? Ou pior, fez. Aí a mulher já fala, agora fez. Aí, ó. E não é? Não tem problema. Esse compromisso de mudar é seu, não é do outro. E se você persistir em falar o bom dia, meu amor, sabe o que vai acontecer? Ela vai sentir a necessidade de falar também para você, bom dia, meu amor. É assim que as coisas funcionam. Nós nos transformamos e com a nossa transformação nós vamos envolvendo, contaminando no bom sentido tudo que está ao nosso redor. Mas para isso nós precisamos fazer esse esforço de nos conhecer melhor, para aprendermos até a nos respeitar. E identificando sim essas faltas ou essas atitudes que podem ser melhores, nós começaremos a fazer um processo, um esforço de realizá-las. E isso vai sendo notado pelas pessoas, porque as mudanças vão acontecendo. E você vai conseguir, inclusive, transformar aquelas criaturas que estão ao seu redor. Não por palavras, mas por exemplos. É assim que a coisa funciona. Mas aí vocês podem pensar assim, é fácil fazer isso, será? Não, gente, não é fácil. E por que não é fácil? Já que a pergunta de Kardec era um meio eficiente e prático, por que não é fácil? Santo Agostinho bobeou na resposta? Não, ele respondeu certinho. Para nós não é fácil ainda, porque nós não estamos habituados a fazer isso. E quando nós não estamos habituados a fazer algo, a nossa tendência é desistir quando nós tentamos. Exemplo, foi falado de algumas atividades da casa. Dentre elas, o trabalho voluntário no preparo da sopa. Sabe quando você vai ter tempo de vir ajudar a fazer a sopa? Nunca. Tempo não se tem, tempo se faz. Então, quando você se compromete consigo mesmo, não é com o centro, não. É com você mesmo. Em tentar ser útil no bem, você vai vir. Você vai dar um jeito. Talvez aquele primeiro ou aquele segundo sábado tumultue a sua rotina, porque aquilo não fazia parte. Mas você vai perceber depois que com um pouquinho de esforço e mudança nessa rotina, ou de transformar os seus hábitos, aquilo passa a ser uma necessidade. E você não quer deixar mais aquele tipo de atividade. Mas para que essas mudanças ocorram, se faz necessário nós ajustarmos esses hábitos. E como moldar os hábitos? Quando eu falo sobre mudança de hábito, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Imaginemos vocês que eu tenha de vez em quando dores nas costas. Eu sei que ninguém tem isso aqui, mas lá no Vale de Rio Preto acontece. E aí eu resolvo procurar um médico. Então o que eu acho? Eu acredito que eu vou chegar lá, o médico vai falar para mim assim, ó, toma esse remedinho aqui, e ele milagrosamente vai acabar com a dor nas costas. É a mania do ser humano de tentar resolver os efeitos e não transformar as causas. E aí eu chego lá, o médico pede para eu sentar, e eu falo, doutor, eu estou com dor nas costas, o senhor tem um remédio para me passar? Fala, calma, não é por que tanta pressa assim? Nem sei se eu vou te dar remédio. Aí eu já pergunto, poxa, eu vim aqui com dor, o cara não quer me dar remédio? Ele fala, vamos entender um pouquinho sobre quem é você. Eu fico sem entender aquilo. E ele começa a me perguntar como é a minha rotina. E vai me entrevistando, fazendo perguntas. Falando, o que esse cara... Sabe que eu errei o médico? Ao invés de ir no ortopedista, eu fui no psicólogo? Tem alguma coisa errada. Mas eu vou respondendo ali para ver se isso resolve me dar o tal do remédio. E depois de fazer aquelas perguntas, ele me diz assim, olha... já sei qual é a solução do seu problema. E eu pensei comigo, né? Claro, eu também sei, o remédio.
E ele fala, você precisa de 3 coisas para resolver o problema nas suas costas. Eu falei, poxa, ao invés de um remédio, vai me dar 3? E aí, então, ele passa a receita. Ele fala assim, olha, na conversa que nós tivemos, eu pude perceber que a sua rotina de trabalho em especial é feita durante muito tempo sentado, não é isso? Ah, sim, falei, trabalho sentado, sim, é isso aí. E você comentou que lá na empresa você tem uma cadeira que faz muito tempo que está com você se esparrama nela, não é isso? Nossa, eu falei isso, doutor? Ah, falou. Ah, então, realmente, eu me esparramo nela. Pois é, você vai dar um fim nessa cadeira. Vai providenciar uma cadeira anatômica. Porque essa cadeira anatômica vai te ajudar a manter uma postura correta no sentar. Isso vai te ajudar nesse processo de eliminar a dor nas costas. Estão entendido? Ah, uma cadeira nova? Legal, né? Pode ser uma boa. Aí fala, mas tem uma segunda coisa. Lembra que eu falei que eram 3? A segunda. Quando você não estiver sentadinho na sua cadeira anatômica, para melhorar a sua postura e evitar uma sobrecarga na sua coluna, você vai usar durante um tempo um colete. E esse colete vai te ajudar nessa mudança necessária que a sua coluna precisa. Você providencia esse colete? Eu penso, ok, vai ter me ajudar a ficar um pouco mais alto, né? Vou esticar um pouco, disfarçar um pouco a saliência. Tá tudo certo, doutor, tudo bem. E o remédio? Não, calma. E a terceira coisa. Você está ali algumas gramas acima do seu peso. Não sei onde ele viu isso. Então você vai fazer o quê? Começar a fazer uma caminhada. Por quê? Se você perder um pouco do seu peso, vai aliviar o peso na coluna. E a dor vai desaparecer. Aí eu penso, poxa vida, eu vim aqui para pegar um remédio, para mim que eu tenho que trocar uma cadeira, usar um colete e caminhar. E ele fala, daqui 3 vezes você volta e você vai me contar se você está ou não com a dor nas costas. Tá bom, doutor, vamos lá, né? E aí o que eu faço no dia seguinte? Providencio tudo. Arrumo a tal da cadeira, compro o tal colete, deixo o tênis separadinho, para a tardezinha fazer a caminhada. E aí eu começo a trabalhar, sento na tal cadeira anatômica. Ela parece interessante, tem umas curvas diferentes, tento me ajeitar nela, começo a trabalhar, de repente a dor das costas começa a surgir. E eu tento procurar uma posição naquela bendita cadeira anatômica e não funciona. Parece que ela está potencializando a dor ao invés de eliminá-la. E aquilo vai me incomodando a manhã toda. Eu falo, agora à tarde vamos a gente ficar andando por aí, em pé, para ver se alivia. E eu falo, poxa, tem o colete, né? A hora que eu pôr o colete vai ajudar. Corro lá, visto o colete. Realmente, o primeiro efeito de dar uma enxugada, realmente, que ele apertou tudo. Funcionou. Opa! Mas de repente, aquela dor que eu estava, quando eu estava sentado na cadeira, começa a se apresentar também comigo em pé. E aquele negócio, além de me apertar, ainda está fazendo com que doa as costas. E eu vou passando as horas do dia, parece que elas vão se multiplicando, não chega a hora de ir embora, até que finalmente eu chego em casa. Com a coluna daquele jeito. O dia terrível. A tal cadeira anatômica me arrebentou, o colete me destruiu. Mas agora tem a caminhada. É aqui que está a solução dos meus problemas, né? Calço meu par de tênis, feliz da vida, e saio para caminhar. E como toda pessoa muito experiente, o que eu faço? Caminho 10 quilômetros para ir. As pernas estão tremendo, eu resolvo voltar. Aí eu chego em casa, tomo um banho, quando eu sento no sofá, precisa vir um guindaste para me levantar. Tem gente que já caminhou por aí, né? Poxa, no dia seguinte, quando eu levanto, eu estou todo travado. Está doendo tudo, mas tudo. Aquela dorzinha nas costas, eu estou com saudades dela. Aí eu tenho 2 opções lá na minha rotina. A primeira é muito simples.
eu dou aquele tênis para uma instituição de caridade e nunca mais caminho. Simples assim. Pego a velha cadeira toda torta do trabalho que eu amava e nem vou falar o que eu faço com aquele colete. Ou, e claro, continuo com a dor nas costas. Ela vai me acompanhar. Agora tem uma segunda hipótese, uma segunda opção, que é qual? É continuar sentando naquela cadeira anatômica, ainda que ela me incomode. Por quê? Qual é o papel dela? Colocar minha coluna na posição correta enquanto eu estou sentado. Por que colocar na posição correta? Porque ao longo do tempo, com a minha postura equivocada, eu fui deformando a minha coluna, entortando ela, das palavras. Agora, para colocá-la de volta no lugar, é um processo inverso. Vai causar incômodo, dor, vai forçá-la. É o mesmo papel que o colete tem. Então, quando eu não estou forçando a coluna para voltar na posição adequada, sentado na cadeira, está lá o colete quando eu estou em pé. Tendo esse papel de correção, isso vai me incomodar, a dor incomoda, mas se faz necessária. E o tal do caminhar? Se eu pegar meu tênisinho de novo, ainda que as pernas estejam doendo, e claro, caminhar é uma distância mais curta, mas todos os dias, com o tempo, o que vai acontecer? Eu vou primeiro trocar as dores físicas, que são naturais no início, por uma condição de vida mais saudável. Aí sim, virá o tal do bom ânimo, da disposição, mas é com o tempo. E se tudo der certo, eu devo perder sim alguns quilos, que vai ajudar no processo de transformação da posição da minha coluna. Mas isso vai ser difícil, só que eu não posso desistir. Se eu fizer à risca o que está sendo pedido, ainda que aquilo me incomode bastante no início, o resultado, depois dos 3 meses, como disse o médico, será a eliminação da dor nas costas. Mas o problema é que a gente desiste. E a nossa verdadeira opção seria persistir. Nós precisamos compreender a importância que gestos simples como esses têm na nossa vida. Vida física, certo? Mas e na vida espiritual? Se eu perceber, se eu entender que realmente o processo do autoconhecimento, da análise íntima das minhas atitudes, serão capazes de me transformar enquanto ser espiritual que eu sou, eu vou persistir naquilo. Ainda que ocorram dificuldades, ainda que a falta do hábito da autoanálise seja difícil de ser vencido. Mas se eu persistir com vontade, eu alcanço. Eu chego lá. Mas tudo, gente, tudo nessa vida depende da gente. Ninguém pode fazer as coisas por nós. Nós teremos sempre aqueles que facilitam, aqueles que nos ajudam, os que nos apoiam e os que nos criticam, até para que nos impulsionem também a nossa melhora. Só que nós somos os donos da nossa existência. E somos nós que vamos decidir o que faremos ou não. Se nos transformaremos ou não. E essa mudança de postura que nos permitirá, com esforço contínuo, olhar para quem nós somos de verdade, nos ajudará a ir moldando a nossa existência. E é por isso que nós estamos espíritas, para nos tornarmos criaturas melhores, para poder olhar para dentro de nós e encontrar Deus aqui dentro e dizer ao Senhor, eu estou me esforçando. E para que as nossas atitudes transformadas possam também tratar melhor Deus nos nossos semelhantes, quando nós lidamos com essas pessoas, quando nós interagimos com elas. Todo o processo demanda muito empenho.
Mas a recompensa é, sem dúvida alguma, grandiosa. Será nós podemos olhar para trás, quando nós desencarnarmos, e todos nós iremos desencarnar, podem ter certeza, nós vamos olhar para trás e falar, poxa vida, nessa encarnação eu me empenhei. Nessa eu fiz o meu melhor. E eu alcancei os meus objetivos. Porque o nosso maior objetivo aqui na Terra, encarnados, é fazermos a nossa transformação interior. E é por isso então que nós estamos espíritas. Nós tivemos a oportunidade de ter um plus, um incentivo a mais nesse processo todo. Agora depende da gente. E qual é o convite então que a doutrina tem nos feito? Dessa transformação, dessa mudança. Agora, o que nós precisamos fazer é arregaçar as mangas e nos empenhar nesse processo. Jesus, a espiritualidade, Deus, nosso Criador, sabe que nós somos capazes e esperam essa atitude de nós. Agora, nós precisamos compreender que nós também somos capazes, para que nós sejamos capazes realmente de mover as nossas atitudes nesse sentido. Pensemos nisso. Se possível, apliquemos isso, para que nós possamos, sim, através do nosso empenho constante, o amparo divino, fazer dessa a melhor das nossas encarnações. E Jesus nos ampare e nos inspire nesse propósito, e que tenhamos foco e fé em nós também. Muita paz e gratidão pela oportunidade. Obrigada. Senhor Jesus, companheiro incondicional de todos os momentos, nossa gratidão, Senhor, por aqui estarmos reunidos nessa noite, relembrando as lições que a misericórdia divina nos concede através dessa doutrina que nos esclarece e reforça em cada um de nós a necessidade de nos tornarmos criaturas melhores. Que possamos, Divino Mestre, nos empenhar nesse propósito de nos conhecermos, de nos transformarmos, de, inspirados nas Tuas atitudes, moldarmos a nossa existência. Que os benfeitores do plano maior possam nos dar o amparo, o apoio e a inspiração, e que possamos encontrar dentro de nós mesmos o desejo sincero de sermos melhores a cada dia. Aproveitamos, Senhor, para agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, por todo o amparo, em especial por aquelas bênçãos que muitas vezes a nossa cegueira espiritual não nos permite identificar. E rogamos, Divino Amigo, que Teu amparo seja estendido a todos aqueles que se encontram enfermos, a todos aqueles que não têm esperança, que choram, e aqueles que não tiveram a honra de Lhe conhecer. Mas que possamos, ao final das atividades, retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado, Senhor. Despeça-nos na Tua paz e permaneça conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja. Regina,